Olá! Você já parou para pensar no poder que uma mensagem tem de se propagar rapidamente pela internet? Pois é, eu estou falando dessas mensagens que a gente posta despretensiosamente num Facebook da vida, num Instagram, num Twitter e que rapidamente ganha proporções que a gente nem imagina. Agora, traga essa mesma velocidade de propagação para os danos que uma mensagem pode causar à imagem de uma pessoa, de um produto ou de uma empresa. É interessante dizer isso porque em tempos de redes sociais ainda são poucas as empresas que se preocupam em preparar os seus funcionários para lidar com as redes sociais. E aqui eu quero derrubar um grande mito que muitas pessoas ainda têm quando a gente fala sobre rede social. Muita gente pensa o seguinte: bom, a rede social é minha, logo tudo que eu posto lá diz respeito apenas à minha pessoa. E isso está errado. Se você pensa assim, por favor, mude de ideia, porque isso está errado. Uma vez que você está inserido no contexto de uma sociedade, uma vez que você está trabalhando, prestando um serviço em nome de uma empresa, tudo aquilo que você faz ou diz em uma rede social, por exemplo, pode afetar diretamente a empresa para a qual você trabalha, o produto com o qual você lida. E olha que não são poucos os casos que a gente conhece de empresas, pessoas e até produtos que foram bastante prejudicados justamente porque seus funcionários ou as pessoas que estavam envolvidas com esse produto fizeram na internet, comentaram na internet, postaram na internet e que acabaram se voltando, essas postagens se voltaram contra elas e contra a empresa, contra a imagem desse produto ou desta empresa. Eu vou citar só 3 exemplos aqui nesse vídeo para que você tenha ideia da dimensão que faz a falta de um treinamento para os colaboradores, para os funcionários, sobre como eles devem se comportar, como eles devem lidar com as redes sociais para evitar danos a imagens deles próprios, dos produtos com os quais eles lidam e também da imagem da empresa. Na Copa de 2018, você deve se lembrar disso, um rapaz que foi à Copa do Mundo postou um vídeo na rede social dele fazendo uma brincadeira de mau gosto com mulheres na Rússia. Você deve se lembrar desse caso porque ficou bastante famoso aqui no Brasil. Era um funcionário de uma companhia aérea brasileira e ele estava de férias na Rússia, participando, assistindo aos Jogos da Copa do Mundo e fez essa brincadeira de péssimo gosto com as mulheres lá. E isso se espalhou de uma maneira assustadora. O que aconteceu é que nos comentários dos compartilhamentos desse vídeo, o que surgia, além da própria crítica ao preconceito que ele estava cometendo com as mulheres lá na Rússia, surgiu o seguinte comentário: bom, ele é funcionário de uma companhia aérea brasileira, logo, o que ele está falando provavelmente deve ser o modo com que essa empresa brasileira pensa sobre as mulheres. E isso causou um dano gigantesco à imagem desta companhia aérea, prejudicando bastante essa empresa e forçando essa empresa a tomar atitudes imediatas para reverter esse prejuízo à imagem dela. Bom, a primeira atitude dela foi demitir sumariamente o funcionário que estava de férias lá na Rússia, mas que postou essa mensagem, essa brincadeira de mau gosto com as mulheres lá na Rússia. Então, só aí você já vê o primeiro grande prejuízo que pessoas sem treinamento para lidar com as redes sociais pode causar para elas mesmas e para as empresas que elas representam. Então, se você é daquelas pessoas que ainda pensam que a rede social é só minha e eu posto nela o que eu bem quiser, pode mudar o seu conceito, porque você está correndo um sério risco de ser mandado embora, de sofrer um processo e consequências até piores do que isso. Também quero citar um outro exemplo, e esse outro exemplo envolvem 2 grandes redes de fast food. Uma delas é uma empresa mexicana, a Taco Bell, em que funcionários resolveram fazer uma brincadeira postando uma foto lambendo os tacos que são vendidos nesta rede de fast food. Isso causou uma reação de repúdio dos clientes dessa rede e, consequentemente, perda nas vendas dessa rede de fast foods.
Isso obrigou a empresa a tomar uma atitude para reverter a imagem negativa que essa simples postagem de uma brincadeira, também de mau gosto dos seus funcionários, acabou gerando na internet. O mesmo aconteceu com a rede de sanduíches Burger King. Essa empresa, um funcionário foi fotografado pisando em vasilhames que estavam com alface, que é usada para fazer o sanduíche. E por causa disso, o Burger King teve que vir a público e manifestar o seu repúdio, dizer que aquilo não é um procedimento usual no preparativo dos alimentos que são vendidos no Burger King. Mas até que essa explicação viesse, milhares de vezes foram compartilhadas essa foto e muita gente criticando e até recomendando evitar comer no Burger King por causa justamente dessa postagem. E por que isso acontece? Porque as empresas, mesmo com o advento aí, com a potência que a gente sabe que tem as redes sociais, as empresas só se preocupam em treinar os porta-vozes, os líderes, para se comportarem, saberem se usar os meios de comunicação da maneira mais adequada e esquecem que o time todo, todos os funcionários devem ser preparados, instruídos para saber usar da maneira correta as mídias sociais. E a isso se dá o nome de Social Media Training. É um termo em inglês, já bastante conhecido de especialistas de comunicação. É uma adequação ao termo Media Training, que nada mais é do que preparar porta-vozes para lidar com a imprensa, mas que por causa do crescimento exponencial aí das redes sociais, obrigou também a preparar um treinamento, a criar um treinamento específico para que funcionários, mesmo aqueles que não são porta-vozes de uma empresa, sejam treinados e orientados a usar da melhor maneira as redes sociais deles próprios e das empresas que eles trabalham. Então, se você é dono de uma empresa ou trabalha no departamento de comunicação de uma empresa, você já se preocupou em dar um social media training para todos os colaboradores da sua empresa? Esse tipo de treinamento é muito simples, ele pode acontecer de uma simples palestra até um workshop de 16 horas. E, ao contrário do que muita gente pensa, o social media training não é algo para criar uma censura prévia nos funcionários. Muito pelo contrário, é para dar uma orientação simples, uma orientação direta de como eles devem se manifestar nas redes sociais, qual deve ser esse comportamento mais adequado desse funcionário enquanto representante daquela empresa nas redes sociais, qual deve ser essa atitude que ele deve tomar para evitar danos à imagem pessoal dele próprio e da empresa que ele representa, justamente para não causar esses danos e não gerar algo até maior, como, por exemplo, uma demissão, como foi o caso de todos esses funcionários que eu citei nos exemplos aí da companhia aérea e das duas redes de fast food que se envolveram recentemente em escândalos na internet por causa da rede social. Eu também costumo alertar, sempre que dou esses treinamentos, que as pessoas devem ter mais controle naquele dedinho nervoso na hora de postar. Recentemente eu conversava com a proprietária de uma rede de lojas de beleza, que tem lojas espalhadas por todo o Brasil, mas ela é do sul do Brasil. E ela resolveu postar na rede social dela um comentário apoiando a separação do Rio Grande do Sul do restante do país. E isso causou um constrangimento muito grande para ela em redes sociais. E é justamente a falta de preparação, de saber como lidar e agir com a sua rede social que pode te prejudicar. Então, se você é dono de uma empresa, é diretor de uma empresa e quer cuidar da comunicação como um todo e evitar danos à imagem, é interessante que você comece a se preocupar e oferecer a todos os seus colaboradores, não importa o grau hierárquico desse funcionário, não importa o cargo que ele ocupe, mas treine todos os seus funcionários para que eles saibam lidar com as redes sociais. Ofereça um social media training a eles.